Paz e graça, queridos irmãos. Aqui é o pastor Fernando Galo e nós estamos começando a nossa live de hoje no nosso programa Aulas da Fé, muita Bíblia para você. Então, hoje é domingo, são exatamente 20 horas e 40 minutos. Hoje nós vamos entrar aqui, já estamos entrando aqui, para responder perguntas daqueles que desejarem participar. Eu, de qualquer forma, eu tenho algumas perguntas, né? O Kelson Souza está aqui, já está chegando aqui com a gente, seja bem-vindo, tá? O irmão Gelson Miranda também, musiquinha legal da abertura, né? É isso aí, obrigado. Então, a gente hoje vai estar respondendo perguntas, né? Em primeiro lugar, eu só queria lamentar, né, o falecimento do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, né? A gente fica triste, né, quando uma pessoa tão importante, um prefeito assim que se dedicou bastante. Eu não tenho preferência política, fiquem tranquilos quanto a isso, mas a gente sabe que ele foi um bom prefeito. Então, a família enlutada, nossas condolências, oramos ao Espírito Santo de Deus, ao Pai, né, em nome de Jesus, que dê o seu Espírito Santo à família, que os console, e que em nome de Jesus o próximo prefeito possa também continuar na mesma linha, fazendo uma boa administração em favor do povo, né? Lamentamos muito a morte. Também faleceu a Eva Vilma, né? Uma atriz bem conceituada na Rede Globo, e também lamentamos, gostava das atuações dela quando eu gostava de novela, mas e não foi de Covid, né? Ambos os personagens que citamos faleceram por causa de câncer. E, infelizmente, ainda, né, a ciência, com tantos avanços, não descobriu a cura para o câncer, né? Mas oramos a Deus para que Cristo volte logo e que nos leve a um reino que não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. Amém? Carolina Reis, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom, eu vou, para esquentar o clima, né? Eu vou responder a primeira pergunta, né, que fizeram para nós, né? Que é o seguinte: como é que a Bíblia chegou a ser Bíblia? Bom, isso aí é uma pergunta que dá muitas aulas sobre isso, né? Falar sobre a formação do cânon da Bíblia, né? Então, sinceramente, é muita coisa para ser falado. Mas o que nós acreditamos é o seguinte: Deus ele inspirou o homem a escrever os escritos sagrados. E ao mesmo tempo que ele inspira o homem a escrever os escritos sagrados, ele ilumina o povo de Deus a reconhecer esses escritos. Por quê? Eu estou dizendo isso porque não existe uma lista na Bíblia de quais são os livros inspirados. E, no meio dos livros inspirados, existem os livros apócrifos. Como é que a igreja sabia qual livro é inspirado ou não? Mas a Bíblia fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Sim, mas a Bíblia não apareceu Bíblia assim. Entendeu? A Bíblia não apareceu assim. A Bíblia apareceu em manuscritos, escritos em pergaminhos, né, e em outros tipos de material, há milhares de anos. Então, como é que você sabia que um trecho do livro tal fazia parte da Bíblia? Fazia parte daquele livro. Você acha que aparecia em livrinhos, assim, encadernados? É claro que não. Então, não existe uma lista de quais são os livros inspirados. O que o Espírito Santo fez, além de inspirar o homem, então, a escrever os livros que iriam ser colocados como parte, né, dos escritos sagrados e inspirados, foi também iluminar o povo de Deus a reconhecer quais livros eram inspirados e quais não eram. E assim a Bíblia foi se formando. Os livros que estão hoje na Bíblia, impressa bonitinha assim, e que na época cabiam numa sala enorme, tanto, né, manuscritos, né, porque era diferente. Então, é assim que a Bíblia foi se formando. E, mais especialmente,
nos tempos dos pais da igreja, houve grande disputa sobre se certos livros eram inspirados ou não. Hebreus, por exemplo, a gente sabe que a carta aos Hebreus demorou para entrar no cânon da Bíblia. O livro de Apocalipse. Havia um outro Apocalipse que concorria com o Apocalipse de João, um livro chamado Apocalipse de Pedro. E a briga foi tanta que existem igrejas hoje que não aceitam um livro de Apocalipse como inspirado por Deus, para você ver, não é? Então, aí você vai perguntar assim, bom, então Deus não iluminou aquela igreja a não reconhecer aquele livro como inspirado? Essa é uma pergunta que eu não sei responder. Confesso para você que eu não sei responder. Tudo bem, Janaína Silva, Gaspar Santos? É um negócio para se pensar, né? Que estranho isso, não é mesmo? Que estranho. Mas, enfim, nós temos que acreditar nos livros que chegaram até nós. Aí nós vamos ter também um outro problema, que é a questão dos livros apócrifos que estão nas Bíblias católicas. Foi eles que acrescentaram ou nós que tiramos? E há uma grande briga sobre isso. Então, nós cristãos protestantes acreditamos que aqueles livros não fazem parte do cânon da Bíblia, mesmo porque eles não são citados por Jesus, pelos apóstolos. E ainda que se tente falar que há uma citaçãozinha ali, a gente vê que não é citação, coisa nenhuma. A forma como o 2 Macabeus termina, olha, o que deu para fazer foi isso, se eu se eu fiz de forma medíocre, foi o melhor que deu para fazer. Isso é inadmissível que um escritor inspirado termine a carta assim, né, o livro assim, tá? Há conselhos estranhos também. Então, os cristãos do primeiro século nada citaram sobre esses livros, Jesus nunca citou sobre esses livros. Jesus fala da lei e dos profetas, ele não cita nada desses livros. Então, não tem como, né? A Janaína Silva, por que alguns estudiosos que negam o batismo de Jesus dizem que foi um enxerto? Foi enxerto na cabeça deles, né? Na verdade é o seguinte, os críticos da Bíblia, eles quando vão examinar o texto sagrado, eles olham para o texto sagrado e vem uma palavrinha, olha, essa palavrinha aqui, que está aqui no relato, tal, não era uma palavra usada nos dias de Jesus. Então vamos admitir que esse relato é espúrio. Não, isso não é verdade. Por quê? Porque o relato mais antigo que nós temos da Bíblia, os escritos, né, de cópia mais antigos que temos da Bíblia, datam do século III para o século IV. Então, o que acontece? Pode ser que, nesse processo de copiar e recopiar, trocou-se palavras mais usadas. Então, pode ser que, por exemplo, no Códice Sinaítico, no Códice Vaticano do IV século, apareça uma palavra ali que nos escritos originais não estavam. Por quê? Porque na época que os escritos originais foram escritos, aparece uma palavra ali que não está nas últimas cópias, aliás, nas cópias mais antigas. Provavelmente, não é? Pode ser uma substituição de expressão similar ou de palavra sinônima. Então, isso não prova em nada que o relato não seja inspirado por Deus. Na verdade, os críticos da Bíblia querem que a Bíblia nem sempre diga a verdade, para eles poderem se excusar da responsabilidade de seguir a palavra de Deus. Então, tomemos cuidado, sabe, com essas declarações dos críticos da Bíblia, tá? Bom, o Hendrix Rocha está perguntando qual é a melhor tradução de Atos 3, versículo 13. Vamos lá, Atos capítulo 3, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem entregaste, e diante de Pilatos negaste, quando este havia resolvido soltá-lo. A Almeida, século 21, para mim, traduz de forma correta. Tá?
Mas há outras variantes possíveis, tá? Eu prefiro a tradução Almeida século XXI, que para mim satisfaz bem o texto, tá? Pastor, me explica como ocorre a dupla imputação. Então vamos lá. Então nós temos o que acontece é o seguinte: quando o homem peca, então naturalmente este homem, herdando o pecado, ele se torna imperfeito. E aí então o pecado de Adão é imputado a todos os seus descendentes. E aí então, quando Cristo morre por nós na cruz, os pecados da humanidade são imputados em Cristo. Certo? Ou, alguns vão dizer, os pecados da igreja, né? Os pecados daqueles que confessam seus pecados, né? Enfim, os pecados de tantos quantos quiserem confessar seus pecados são imputados na pessoa de Cristo. Da onde eu tiro isso? Bom, a Bíblia fala que por intermédio de um só homem entrou o pecado no mundo, e a morte se espalhou a todos os homens porque todos tinham pecado. Então, Romanos 5, versículo 12. Mas a Bíblia mostra que Jesus leva as nossas enfermidades. Então, todos os pecados, né, são lançados em Cristo. E a gente pode ver isso pelo tipo prefigurado no Antigo Testamento, onde o sacerdote oferecia um animal, um cordeiro, e todos os pecados, simbolicamente, né, eram lançados nesse cordeiro, prefigurando que os nossos pecados seriam lançados em Cristo. Isso, entendeu? O Hendrix Rocha está falando Atos 3,13, foi o que eu li. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nosso pai, glorificou seu servo Jesus, a quem entregaste, e diante de Pilatos negaste, quando este havia resolvido soltá-lo. Tá? É isso aqui que diz Atos 3,13. Pastor, no período conhecido como antes de Cristo, o judaísmo era a religião verdadeira? Sim. Tá? O judaísmo era a religião verdadeira. O judaísmo que aguardava a vinda de Cristo. Só que Jesus veio para os seus, e os seus não o reconheceram. Então, faltou o quê? A segunda revelação de Deus ao homem, Jesus. Deus primeiro se revela como Pai, e aí então ele se revela agora, não é, na pessoa de Jesus Cristo. Os judeus não receberam Jesus, até hoje não creem em Jesus. E a Bíblia diz que quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Pai, e quem não tem o Filho não tem o Pai. Então, o judaísmo, por negar Cristo, e também de tantos pecados que cometeram, nós acreditamos que Deus não tem mais obrigação nenhuma com a nação de Israel. A nação de Israel, nós oramos por Jerusalém, porque a Bíblia dá a entender que muitos judeus se converterão. Então oramos sim por Jerusalém, claro, e por todo mundo, mas eu oro de forma especial por Jerusalém, porque representa a nação de Israel toda. Então, a Bíblia fala que todo Israel será salvo. De forma literal, isso se cumpre quando houver uma grande conversão em massa de judeus a Cristo. É o que a Bíblia dá a entender e que alguns teólogos amilenistas também compreendem. Entre eles, Charles Hodge, autor de uma teologia sistemática presbiteriana, né? Enfim. O judaísmo, então, deixou de ser povo de Deus para nós, né? Mas nós oramos, sim, por eles, né? Ronaldo Rangel está aqui. Pastor, o que a Bíblia quer dizer com estar mortos com Cristo? É porque Cristo morreu em nosso lugar, né? Então, nós somos mortos com Cristo e ressuscitados com Cristo, conforme diz Romanos capítulo 6, versículo 3 em diante. E aí o versículo 7 diz, aquele que morreu foi absolvido do seu pecado, ou seja, aquele que morreu em Cristo.
Por que morreu em Cristo? Porque quando Cristo morreu, ele morreu em nosso lugar. Então é como se dissesse que nós morremos com Cristo na cruz, porque ele morreu em nosso lugar. É como se ele nos levasse com ele para a cruz. E quando ele é ressuscitado, nós somos ressuscitados na semelhança da sua ressurreição. Tá? Então, nós vemos aí que nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Cristo. Quando Cristo ressuscita, é como se fôssemos ressuscitados também. Ok? Então, por que Yahvé permitiu que parte de sua palavra chegasse até nós? Através do texto massorético, texto traduzido por seguidores do judaísmo. Ué, porque eles conheciam hebraico, certo? Então, não tem problema nenhum. Ok? Existem ateus que produzem Bíblias para ganhar dinheiro. Por que Deus permite que ateus publiquem Bíblias? Deus permite que pessoas adquiram direitos autorais da Bíblia para ganhar dinheiro. Ó, Deus, ele é soberano, ele decide, né? E o judaísmo continuou. O judaísmo continuou e eles, mesmo não sendo uma religião verdadeira, eles foram usados por Deus para dar continuidade. Né? Ora, quem Deus usaria? Né? Deus usa o melhor que tem em determinado momento. Então, para preservar os escritos do Antigo Testamento, uma grande ajuda foi os maçoretas. O Xande Music, pastor, por que os apóstolos não escreveram grego com consoante e vogal o nome de Deus? Assim a pronúncia geral não tinha se perdido. Mas o problema é que os gregos provavelmente não sabiam a pronúncia. Entendeu? Com certeza Jesus sabia, não é? Mas a gente não vê Jesus usar o nome divino, o tetragrama divino. E quando ele lê a versão que ele tinha na época, que era a Septuaginta, não havia o nome Yahvé nesses escritos. Não há provas nenhuma disso. Então, ele leu, né, na Septuaginta, Kyrios. Não havia o tetragrama. Portanto, Deus assim permitiu. Tá? O Elifaz Souza está aqui, boa noite, tudo bem? Então, os apóstolos não escreveram grego com consoante e vogal o nome de Deus, mesmo porque, né, já havia a tradição de não se usar o nome de Deus em vão. Então havia essa superstição. E assim a Septuaginta, né, foi produzida. Pastor, é verdade que os satanistas usam o nome da divindade? Você diz o tetragrama divino? Né? Não sei. Eu nunca participei de um culto satanista. Mesmo porque aqui na minha cidade não tem, né? Se for verdade, por que os satanistas usam o nome de Deus? Eu teria que perguntar para eles. Agora, o que a gente sabe é que, na verdade, os satanistas pregam que Adonai e Lúcifer um dia governarão juntos. Entendeu? Porque eles acreditam que tanto Adonai, né, o Deus do Antigo Testamento, Yahvé, né, quanto Lúcifer são co-criadores. Mas que Adonai roubou a parte, vem essa história toda. Então, eles pregam essa junção, né, de Adonai com Lúcifer um dia. Isso a gente vê naqueles sinais, né, de yin e yang, né, o preto e o branco se juntando. As lojas maçônicas têm os pisos preto e branco, exatamente para simbolizar a mesma coisa, segundo Albert Pike, autor das Landmarks da maçonaria.
Landmark são aqueles 18 princípios básicos da fé maçônica, e Albert Pike era um satanista declarado, e ele fala da união, em seu livro Dogmas de Moral, da união de Adonai com o Lúcifer, entendeu? Então, é assim que o satanismo prega, né? O Gelson Miranda, pastor, o sábado era um símbolo da pessoa e da obra de Cristo? Em que sentido você está falando isso? Eu queria saber melhor isso, tá? Me explica melhor o que você quer dizer com isso, porque apenas dizer o seguinte, né? Quando a Bíblia fala, aliás, me perguntaram esses dias, né? Por que Jesus é o Senhor do sábado? Porque ele é Deus. Só Deus pode. Veja bem, como é que Jesus pode não ser Deus, né? Se ele é o Senhor do sábado. Então, é isso, né? Marcelo Moraes está aqui, boa noite. Irmão, se você puder fazer um Pix para nós, nos abençoe, nosso ministério. Você pode também fazer um super chat, tá? Então, aqui embaixo nos comentários, você tem um cifrãozinho. Você pode enviar pequenas ofertas para a gente todo mês receber, né, os $100 que o Google nos dá. Já estamos há 3 meses tentando juntar, conseguimos 95% dos $100. Ainda não conseguimos receber a quantia da Google. Tá? É duro, mas tudo bem. O Elifaz Souza, quantos livros apócrifos tem? Quase 200. Tá? Mas trabalhamos assim ao estudar com os principais. Né? O Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Evangelho de Maria Madalena, temos o Pastor de Hermas, quem mais? Bom, tem um monte aí, né? O Apocalipse de Pedro, conforme eu mencionei no começo da live, tá? Pastor, dá um conselho como evangelizar TJ da família, através do seu bom exemplo, conhecendo melhor a doutrina, para você explicar para a Testemunha de Jeová em que você acredita. Quando você refuta apenas uma Testemunha de Jeová e não mostra o que você acredita, ou seja, quando você apenas explica por que ele está errado, mas não mostra por que você está certo, porque a doutrina sagrada, a sã doutrina está certa, então passa a impressão de que você está perseguindo as Testemunhas de Jeová. É assim que elas entendem. Por que ele só critica a gente e não mostra o certo? Então, você precisa conhecer bem as Escrituras, bem a doutrina cristã. E você vai explicando. Você está fazendo a sua parte, evangelizando. Agora, se a pessoa vai ser convertida ou não, aí é obra do Espírito Santo, é ele que convence. Ele tem o tempo de Deus, né, para resolver essas coisas, e devemos fazer então apenas a nossa parte, tá? O Xande Music está perguntando. Então, por isso que os apóstolos chamavam Deus de Pai. Exatamente. Kleber Portela. Pastor, como entender Tessalonicenses falando sobre ressurreição dos mortos, sendo que as almas já estão no céu? Exatamente, porque a ressurreição não é das almas. A Bíblia diz que o que é perecível há de revestir-se de imperecibilidade, ou aquilo que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. Então, olha só que interessante. Preste atenção nessa explicação aqui. Quando Lázaro morreu, o espírito dele saiu, certo? Mas o espírito dele saiu, o espírito de Lázaro saiu e retornou àquele corpo, àquela pessoa. Ou seja, quando a pessoa morre fiel a Deus, o espírito sai perfeito.
O problema é que ele voltou naquele corpo imperfeito, naquela mente imperfeita. Então, nada aconteceu. A pessoa voltou a morrer. A pessoa voltou a morrer. Agora, na ressurreição dos mortos, o que vai acontecer? Bom, como já a pessoa já chega no céu e ela está ali em espírito, o que é que vai ser ressuscitado? O espírito? É claro que não. Entendeu? É o corpo da pessoa que é ressuscitada. É aquilo que morre. Entendeu? Então, esse argumento dos adventistas, dos testemunhos de Jeová, por que a Tessalonicenses fala da ressurreição? Se a vida após a morte. Porque aquilo que é ressuscitado é aquilo que é perecível. E o corpo da pessoa é perecível. Só que dessa vez, quando a pessoa é ressuscitada, após, para receber a bem-aventurança agora, então, em vez do corpo da pessoa contaminar o espírito, né? Como aconteceu com Lázaro, agora é diferente. Na ressurreição dos mortos, para a pessoa jamais morrer, aquilo que é perecível é revestido da imperecibilidade. Então acontece o contrário, não é? Que aconteceu com Lázaro. Como já se dá a declaração de salvo daquele que está lá no céu, no paraíso, aguardando a ressurreição, e como a pessoa é ressuscitada para o julgamento, ou, aliás, para os galardões, então ela já é ressuscitada para a vida eterna. Entendeu? Então a ressurreição é o quê? O espírito da pessoa retorna ao corpo, de modo que, agora, desta feita, o corpo da pessoa se revista de incorruptibilidade. Porque é o decreto de Deus que deseja que seja assim. E a pessoa jamais volta a morrer. Não é como no caso de Lázaro. Entendeu? Então, é por isso que Tessalonicenses fala da ressurreição. A Keila Bispo está aqui. Deus te abençoe, minha irmã. A Keila Bispo tem um canal, pessoal. Por favor, se inscreva no canal da Keila Bispo. Por favor, eu peço isso para você. Tá? Entre no canal dela, Keila Bispo Oficial. Ela canta muito bem, uma voz muito agradável de se ouvir. E ela faz reflexões bíblicas da palavra de Deus muito especiais. Então, por gentileza, se inscreva no canal dela. O Alan dos Santos está aqui perguntando, aliás, o Ronaldo Rangel, qual a diferença entre ressurreição e recriação? A recriação é o que acontece, na verdade, com o que as testemunhas de Jeová e os adventistas ensinam. Porque eles dizem que quando o homem morre, o homem deixa de existir. Então, não é ressurreição. Deus recria a pessoa. Agora, ressurreição, não. O espírito está vivo. A alma está viva. E aí Deus, então, traz de volta o corpo por meios milagrosos, né? E aquele espírito, ou alma, entra naquele corpo, né, novamente. Pastor, posso fazer uma pergunta sobre a Keila Bispo? Depende do que você vai perguntar, pode, né? Ok. Quem mais aqui? O irmão Gelson Miranda. Pastor, eu ouvi o ensino de que Jesus, quando subiu ao céu, levou o seio de Abraão com ele. Não é nada disso. Não é nada disso. Tá bom? Eu vou fazer uma hora uma explicação de Efésios 4, do 12. Tenho que ler até do começo do capítulo, né, para nós entendermos tudo isso. O que significa que Jesus levou cativo o cativeiro. Então, tem alguns que falam assim, não, é que o Hades era muito perto do seio de Abraão, era muito próximo, aí depois, quando Jesus morre, aí ele leva esse pessoal do seio de Abraão para o paraíso. Isso é uma bobagem que não tem tamanho.
tá bom? Então não tem nada a ver. A Keila Bispo está dizendo aqui, Deus abençoe o senhor, é uma bênção, prazer em lhe ouvir. Prazer também é meu, tá certo? Cadê a pergunta? Pastor, se Paulo proibiu a mulher de ensinar, por que a Keila Bispo ensina? Porque a palavra grega ensinar, didasko, é ensinar como líder oficial da igreja. Por exemplo, em 2 João capítulo 7, aliás, versículos 7 a 12, ao 11, fala para não receber alguém em nosso lar que traz ensino. Então, as igrejas eram nas casas naquela época. E trazer ensino era o pregador. E a palavra usada ali é didasco, né? do verbo didasco, que significa ensinar. Então, quando a Bíblia fala, não permito que a mulher ensine, o apóstolo Paulo não estava falando, na vida cotidiana, de uma mulher ensinar os seus filhos, dar um conselho em público para alguém. Ora, afinal de contas, né, a Bíblia fala que Jesus percorria de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, e algumas mulheres estavam com ele. Evidentemente que mulheres poderiam ensinar outras mulheres, né? Então, como é que faz? Aí nós temos, por exemplo, na Bíblia, aquele texto de 1 Coríntios, onde fala que quando a mulher ora ou profetiza com a cabeça descoberta, não vamos pensar na cabeça coberta, mas vamos pensar, profetizar também é ensino. Mas não é como líder, não é como oficial da igreja. Entendeu? Então a Keila faz muito bem continuar ensinando, tá certo? O Fernando Atachita. Se eu apenas contribuir na igreja com um valor que não seja 10%, estou roubando a Deus? Em primeiro lugar, a questão de roubar a Deus lá em Malaquias capítulo 3 não tem nada a ver com a forma como que os pastores ensinam hoje. Uma verdadeira bobagem, a forma como interpretam aquele texto. O texto está se referindo ao seguinte: os líderes da casa de Israel estavam roubando a Deus, por quê? Porque a nação havia dado dízimo, e eles haviam pego o dízimo para eles. Então Deus convida a casa de Israel, é um termo que se usa para os líderes das tribos de Israel, a devolverem o dízimo à casa do Senhor. Devolver o dízimo é porque esse dízimo foi entregue. E aí eles pegavam o dízimo para eles. Não, pode devolver. É inacreditável que a gente veja pastores achando que quando uma ovelha dá o dízimo para Deus, ela está devolvendo o dízimo. Deus não deu o dízimo para ela, Deus deu tudo para ela. E ela não está devolvendo para Deus o tudo. Entendeu? Então, a questão é, no Antigo Testamento, o princípio era os 10%. Se você deixa de dar 10%, você não está roubando a Deus. Você está sendo mão de vaca. Ok? Se o dízimo for bíblico ou não, para o Novo Testamento. Acontece que, no Novo Testamento, a gente vê, antes da morte de Cristo, Jesus falar sobre o dízimo, que os fariseus deveriam dar o dízimo. O problema é que, após o Novo Testamento e a morte de Cristo, encerra-se, do ponto de vista da igreja, essa questão de manutenção de templo e sumo sacerdócio. Então, o dízimo ele passa a representar para a igreja o quê? Ele passa a ser um princípio de que devemos cuidar da obra de Deus. Bom, tem mais perguntas? Estou aguardando. Beleza? Deixa eu ver se eu respondo alguma pergunta de delitos. Tá bom? O Fernando Atachita gostaria de saber sobre o curso de apologética.
Olha só, Fernando, me adiciona no WhatsApp, por favor. Tá? Eu vou fazer uma propagandazinha, então, para te informar como é que é o curso de apologética. Presta atenção enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Você que deseja conhecer mais sobre as doutrinas da Palavra de Deus e deseja compartilhar sua fé com adeptos de seitas, há uma grande ajuda para você. O curso de Apologética Online, do pastor Fernando Galli, ministrado num site em área restrita apenas para alunos, tem ajudado muitos irmãos no campo teológico, apologético e evangelístico, com 30 videoaulas com 45 horas ao todo e com 800 páginas em apostilas em PDF sobre seitas e doutrina bíblica. Você aprenderá a dar as respostas bíblicas visando a conversão dos sectários. Para maiores informações, entre em contato com o WhatsApp do pastor Fernando Galli, 016 99637 1225. Matricule-se já. Muito bem. Então, Fernando Atachita, você adiciona no meu WhatsApp, ok? E aí a gente... eu coloquei um pouquinho errado aqui, né? É 55, depois vem 16, 996, 37, 12, 25, tá? O Gustavo Bocagini está perguntando se adventista acredita em alienígenas. Eles não dão esse nome, mas eles acreditam, graças à sua profetisa Ellen G. White, que inclusive já esteve visitando planetas, né? Em outros mundos. Eles acreditam que exista vida em outros planetas, né? Então, é isso. O Kleber Portela, na doutrina dos adventistas, o que o pastor acha de mais absurdo? Bom, a doutrina do juízo investigativo é realmente problemática. Ela é uma negação da obra de Cristo, tá? Ainda farei um vídeo sobre isso. Inclusive, no dia 24, nós vamos entrevistar de novo aquele casal adventista, né? O Sandoval e a Raquel, e eles vão responder perguntas que fizeram para eles, né? Na última entrevista que fizemos com eles, tá bom? E ele vai falar sobre isso também. Temos mais quem aqui? Bom, tá chegando mais gente, sejam bem-vindos. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Irmãos, dá um joinha pra gente, por favor. Dá para fazer isso? O Fernando Atachita fala assim, pastor, sei que é estranha a questão da Ellen White, mas o que o senhor acha de ela ter falado de temas que ninguém nunca havia falado e depois a ciência confirmar? Me dá exemplos. Por favor. Porque os exemplos que os adventistas deram, ela falou sobre a poluição antes de qualquer pessoa. Do jeito que ela falou, já se falava assim. Entendeu? E outra coisa, uma senhora que escreveu 100 mil páginas, ela gostava de escrever e copiar também, né? Uma hora ela acerta alguma coisa, né? Em termos assim de futuro, de falar do que ela vê. Então, não cai nessa conversa não, meu irmão, tá? Tem coisas que ela falou que já haviam falado sim, tá? Pastor, é verdade que Agostinho disse que quem interpreta a Bíblia como quer, não crê na Bíblia, crê em si mesmo? Quem falou isso, quem disse que falou isso foi o professor Leandro Carnal. E na palestra que ele citou, ele cita a fonte. Agora eu não lembro onde ele falou, mas ele confirma isso, tá? Agora eu não estou lembrado aonde, mas Agostinho de Hipona realmente falou coisa parecida, né? Não estou dizendo que ele falou ipsis literis daquilo que eu estou dizendo, tá bom? Nós estamos, são exatamente 21 horas e 35 minutos, já estamos completando 55 minutos de live, tá? E daqui a pouquinho eu vou terminar a nossa live, né?
O Edivaldo Sebastião. Jefté ofereceu a filha em holocausto? Provavelmente sim. Tá? É que naquela época os juízes viviam um contexto complicado, né? E pode ter acontecido isso sim. Tá? Pode ter acontecido isso sim. O relato é estranho, né? Para nós fica melhor entender que ele ofereceu em outro sentido, que ele sacrificou em outro sentido, mas o problema é que o texto hebraico parece dizer, quem lê hebraico parece entender que o negócio foi outro, tá? Muito bem, Marcelo Moura, muito boa entrevista falando sobre a tradução no Novo Mundo. Só faltou o professor desenhar, e mesmo assim os TJs continuam a enaltecer a Bíblia, né? Pois é, a TJ, né? Então, se Jefté sacrificou a filha, ele pecou. Então, né? É um problema esse texto, eu vou ser sincero para você, é um problema esse texto. Tá? Você pensa só, o apóstolo Pedro, que conheceu o apóstolo Paulo, viveram na mesma época, dizia que nas cartas de Paulo tinha coisas difíceis de entender. Agora você imagina a gente que vive 3 mil anos, vai. Depois desse relato sobre Jefté. Você percebe que o negócio não é fácil? Então, quando eu lido com esses pontos polêmicos e difíceis da Bíblia, eu me preocupo apenas assim, né? Em não cometer deslizes graves se eu errar, e procuro não ser taxativo com assuntos polêmicos, para não cometer besteira. Entendeu? Mas ali eu tenho que ver o que o texto está falando, tá bom? Então, mas Samuel foi consagrado ao Senhor. A filha de Jefté também não seria nesse mesmo sentido? É o que eu gostaria de ler literalmente. O relato sobre Samuel é tranquilo. Mas compara os dois relatos para ver, principalmente em hebraico, para ver se você sente essa mesma tranquilidade. É problema, tá? O Vitor está dizendo, acabei de chegar. Seja bem-vindo, senhor Vitor, tá? Muito bem. Peço que vocês que chegaram agora se inscrevam no canal da nossa irmã Keila Bispo, tá bom? Keila Bispo Oficial, tá? Vai lá, dá uma força para ela, dá os likes que ela merece, tá bom? Leonardo Andrade, parabéns, pastor Galho. Olá, Leonardo, tudo bem? Deus abençoe sua vida, te dê saúde. O Arisnaldo Marques, o milênio será literal no céu? Não, nós já estamos no milênio, meu amigo. Na minha opinião de amilenista, eu acredito que já estamos no milênio. O milênio é um símbolo, é uma data simbólica. Milênio, 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. O número 10 na Bíblia significa inteireza. A Bíblia fala de 10 homens de toda tribo, língua, povo e nação, seguindo a aba da veste de um homem judeu. Mas só 10? Não, claro que não. Se é de toda língua, tribo, povo e nação, é no geral. Né? Então, o 10 é um número que simboliza inteireza. E 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Então, é a inteireza da época da igreja, em que nós aqui reinamos no lugar de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos no lugar de Cristo. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos sacerdócio real. A palavra real ali não é verdadeiro. Não é no sentido de sacerdócio verdadeiro. É no sentido de rei. Nós somos reis e sacerdotes. E estamos aqui reinando sobre a terra. Né?
Em Apocalipse 5, 9 e 10, reinar sobre a terra não é reinar lá em cima, sobre a terra aqui embaixo. A preposição epi é sobre aqui, ó. Nós estamos aqui, entendeu? Então, estamos governando aqui como reis e sacerdotes, na era da igreja. Quando terminar a era da igreja, esse período de 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E aí ele vai voltar com toda a sua impetuosidade. Por enquanto ele está amarrado, no sentido de estar limitado. Olha só, hein? Ele anda como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Ele continua desencaminhando pessoas de todas as nações, mas não as nações. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Então, ao contrário da era do Antigo Testamento, no Novo Testamento, o diabo está limitado porque ele não consegue desencaminhar todas as nações por inteiro, como fazia no Antigo Testamento. Hoje nós temos a igreja, tá? Então, mas ele será solto dessas amarras e ele vai desencaminhar muita gente, juntamente com o seu anticristo. Então, é isso aí. Aí você decide, né? Você decide. Quando o tema é muito polêmico, eu fico na minha. O milênio é o reinado de 1000 anos literal de Cristo com seus santos no céu, entre a primeira e a segunda ressurreição. Apocalipse 20. Tá bom. É a sua opinião, respeito. Se você tiver certo, eu vou estar junto com você. Se você tiver errado, você vai estar junto comigo. E daí, né? São opiniões diferentes, né? Mas tá bom. A igreja do primeiro século até o 8º século não dava dízimo, coisa que as pessoas se reservam a fazer, né? Pois é, a gente sabe disso mesmo. Chega, pessoal, vou descansar. Que Deus abençoe vocês. Então, amanhã a gente volta com o nosso programa do Gali, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua família. Eu vou fazer uma oração pela tua semana. Pai, em nome de Jesus, eu creio no teu todo-poderoso Espírito Santo. Que, se for da sua vontade, o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guie, nos guarde, principalmente contra esse vírus que está matando muita gente. Por favor, Senhor Deus, continue nos conduzindo a toda a verdade. Obrigado por Cristo ter morrido na cruz por nós. Que nós te pedimos e agradecemos, inclusive as bênçãos por todos os que nos acompanharam aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Fui, pessoal. Tchau.